Bom, gente, domingo passado no finalzinho da aula, a gente parou nesse ponto aqui, em que a gente quer tratar das diversas visões cristãs que nós podemos aceitar como cristãs acerca das fontes e normas, né, para nossas doutrinas, de onde vão vir as nossas doutrinas. O consenso, né, assim, a gente já percebeu que desde os tempos da Bíblia até começando pelos tempos da Bíblia, a igreja do Novo Testamento, depois a era patrística, né, os pais da igreja, aqueles que viveram depois dos apóstolos, depois a igreja imperial, depois que Constantino oficializou o cristianismo, e depois, mesmo na Reforma Protestante, sempre a gente vê essas quatro coisas em ação, né, que a gente chama de consenso, que são o quadrilátero que a gente trabalhou, o quadrilátero wesleyano. O que tem no quadrilátero? São as escrituras, a tradição, a experiência e também a razão que está implícita, evidentemente, em tudo. Mas dentro desse consenso, ou seja, dentro do que nós devemos admitir como fontes da fé cristã, existem divergências quanto ao que é mais importante, principalmente se é mais importante a tradição ou a escritura. Então a primeira visão que nós falamos é a tradição acima das escrituras, que é o que a gente vê nos irmãos cristãos ortodoxos e católicos romanos. Eles consideram que a grande tradição cristã é uma obra, né, de revelação divina. As escrituras são vistas como fruto dessa corrente maior. As escrituras, então, elas são um produto da tradição. Eles acreditam que Deus preserva a igreja de tal forma que a tradição não erra. E em situações extraordinárias, e sobretudo na igreja romana, não tanto na ortodoxa, mas pode ocorrer de uma certa porção da tradição, do que eles consideram como tradição, ser erguida, né, à condição de dogma obrigatório, mesmo que essa convicção não se encontre expressa nas escrituras. Claro que existe todo um ritual para que isso aconteça, eles têm que considerar que essa tradição é muito antiga e por aí vai, tem uma série de requisitos. Os pontos fortes dessa visão, que eu considero, da tradição acima das escrituras, é que, de fato, a Bíblia, tal como nós temos hoje, é fruto da tradição. Existem pessoas que são levadas a acreditar que a Bíblia ela caiu do céu pronta, né? Que algum anjo pegou e entregou. Uma vez eu brinquei dizendo que está escrito na Bíblia que a palavra de Deus se fez carne. E depois essa palavra que se fez carne se fez papel e tinta, né? Evidentemente isso é uma piada, né? Nós não podemos dizer isso, mas eu já falei isso para certas pessoas que não acharam que era piada, que era verdade, né? Eles não entenderam como piada. Então isso não é verdade, a gente não pode aceitar isso. De fato, ela é fruto da tradição e a gente vai estudar bastante sobre isso em aulas mais à frente. E a tradição realmente exerce um papel muito importante na interpretação das escrituras. Não adianta nada a gente dizer que fica só com as escrituras e que não aceita a tradição, porque a tradição ela é muito importante na hora de interpretar e inclusive exerceu papel decisivo na resolução de certas controvérsias. Mas tem também pontos fracos nessa visão. Primeiro são as evidências óbvias de que essa tradição errou no passado. Então, se ela errou no passado, ela pode continuar errando. Então, até que ponto a gente deve admitir uma constante evolução da doutrina por meio da tradição, se essa tradição ela pode significar erros, né? A gente não pode, é uma coisa perigosa. E a gente vê que quanto mais antiga é a tradição, mais coesa e uniforme ela se comporta. As decisões baseadas na tradição, as mais antigas, em geral, elas tiveram um grande apoio da maior parte da cristandade. À medida que o tempo foi passando, os concílios chamados ecumênicos foram se tornando cada vez menos ecumênicos, ou seja, cada vez menos igrejas participavam das decisões ali tomadas. Muitas dessas decisões e das divergências, elas tinham por trás delas disputas políticas, então muitas vezes estavam discutindo coisas sem importância e a verdadeira razão disso eram as disputas políticas. E a prova disso, de que a tradição, ela, à medida que o tempo vai passando, ela vai deixando de ser uniforme, é que tanto
católicos quanto ortodoxos, os dois eles creem que a tradição ela é mais importante que a escritura e tal, e que Deus preserva a tradição, protege a igreja para que não erre na tradição, mas eles têm várias divergências por conta das tradições. Então, depois que eles se separaram, no ano 1000, os ortodoxos, que é a igreja mais oriental, eles congelaram as suas tradições e não admitem mais evolução nenhuma na doutrina. Eles pararam lá no 7º Concílio Ecumênico. Mas a Igreja Católica Romana ela continuou formulando dogmas, desenvolvendo doutrinas com base na sua tradição. E aí começou a haver muita divergência. Então, eles divergem, por exemplo, acerca de doutrinas como o pecado original. Os ortodoxos não aceitam que exista pecado original. A gente vai falar sobre isso mais à frente. Monergismo, que a gente falou, que foram doutrinas, as duas doutrinas criadas por Santo Agostinho. Essas doutrinas, inclusive, elas foram assimiladas pelos reformadores. As igrejas protestantes creem nas duas doutrinas, mas os ortodoxos não. Então, assim, existem divergências. Por quê? Porque elas não estão calcadas nas escrituras apenas, mas também e principalmente na tradição. Definições como a do purgatório, que foi criada no século XIII, os ortodoxos não aceitam e dizem que isso não estava na tradição mais antiga. Dogmas como a Imaculada Conceição de Maria, a infalibilidade do Papa, primado do Papa, tudo isso foi afirmado no século XIX e os ortodoxos não aceitam isso, porque dizem que isso não é antigo, isso não seria uma tradição confiável. Bom, voltando então às diferentes visões cristãs sobre fontes e normas, agora temos aqueles que consideram as escrituras acima da tradição, que somos nós, os protestantes e os evangélicos que descendem dos protestantes. A Bíblia é a única fonte e norma máxima para a fé e prática cristãs, mas deve ser interpretada usando Jesus Cristo como critério e a grande tradição, o consenso da Igreja Antiga e os principais credos ecumênicos como guia para a interpretação. Quais são os pontos fortes dessa visão que nós todos somos familiarizados com elas porque somos evangélicos aqui na nossa maioria? Bom, o ponto forte é que a Bíblia, mesmo aqueles que consideram que a Bíblia vem da tradição, como eu, outros não, Outros acreditam que a Bíblia surgiu de forma inexplicável, mas eu não, eu acredito na explicação de como ela surgiu e essa explicação para mim é baseada na tradição. De qualquer maneira, ela é testemunha de uma tradição muito antiga. Os nossos livros da Bíblia foram escritos lá no 1º século, e alguns questionam que outros foram escritos talvez no 2º, mas de qualquer maneira é uma tradição muito antiga. E se o nosso propósito é preservar a tradição original, quanto mais antiga, melhor. Então a gente não pode admitir novas tradições que se oponham às mais antigas, Pode ser até tradições que não se oponham, mas complementam, tudo bem. Mas se ela se opõe à tradição antiga, aí fica difícil de aceitar. E isso nos fornece o quê? Uma proteção contra abusos causados por tradições equivocadas. Quando você congela o retrato da tradição mais antiga, que é congelado na Bíblia Sagrada, nas Escrituras, você está protegido contra tradições equivocadas. Mas também temos pontos fracos. Quais são os pontos fracos dessa visão? Primeiro, que não há base bíblica para nós afirmarmos que a Bíblia é a única fonte da fé cristã. Nós vimos isso. Nós vimos na Escritura que os primeiros cristãos usavam as Escrituras, usavam as palavras dos apóstolos, principalmente davam muita importância à tradição, e usavam a direção direta do Espírito Santo. Então, se você quer afirmar só a Escritura, você vai ter que afirmar, mas não com base na Escritura. É uma contradição intrínseca. Só a Escritura, ou seja, esse lema da Reforma Protestante, ele é logicamente impossível. Por quê? Porque a Escritura precisa ser interpretada. E para você interpretar, no mínimo, você vai precisar da razão. E, na verdade, na prática, nós sabemos que usamos a tradição. Os reformadores, eles mantiveram dogmas, por exemplo, a Trindade, a natureza divina de Jesus Cristo. Todos esses dogmas encontram respaldo nas Escrituras, mas eles foram decididos em concílios ecumênicos da Igreja, que aconteceram na maioria no século IV da era cristã e alguns no século V. E esses concílios,
ali o que estava em disputa eram diferentes interpretações da Bíblia, das Escrituras. Então, a interpretação que prevaleceu e que nós usamos, ela foi decidida com base na tradição e não apenas nas Escrituras. Por outro lado, outro ponto fraco também é que a liberdade de interpretação da Bíblia acaba produzindo grande fragmentação doutrinária entre protestantes. Claro que a liberdade de interpretar a Bíblia é muito boa, mas se a gente descuida da tradição, né, qual é a possibilidade de que eu tenha uma interpretação da Bíblia diferente daquela que todos os outros cristãos tiveram nos últimos 2000 anos? Ora, pode acontecer? Pode, mas é muito difícil. Então a gente precisa ter respeito pelos nossos ancestrais na fé, porque senão a gente pode cometer erros por causa da nossa arrogância. E de nada adianta, no final das contas, ficar afirmando o mantra do sola scriptura, que a gente vê demais entre reformados, vê demais entre evangélicos fundamentalistas, se no final da conta você tem um número incontável de possíveis interpretações. O que adianta? Não, eu só acredito na Bíblia. Tá, mas Joãozinho interpreta a Bíblia de um jeito, Zezinho de outro, Huguinho de outro, Luizinho de outro. Então, no final das contas, você tem várias Bíblias. Não adianta você afirmar que só tem uma, porque na prática é como se tivesse várias. Finalmente, a gente fecha a nossa aula falando como que a gente pode, então, propor uma perspectiva cristã unificadora sobre fontes e normas. Ora, considerando que as Escrituras sempre vão precisar ser interpretadas, o quadrilátero wesleyano é fundamental. Então, se alguém te perguntar, então, quais são as fontes da fé cristã? Você acredita no sola scriptura? Bom, se você concorda comigo, você vai dizer, não, eu não acredito no sola scriptura. Eu acredito no quadrilátero wesleyano. Eu acredito que as escrituras são muito importantes, são a fonte mais importante, porque você, como evangélico, vai dizer isso. Mas também nós temos a tradição da igreja, que é muito importante, temos a experiência espiritual, principalmente essa experiência coletiva da igreja, e temos também a razão. Então nós temos essas 4 fontes importantes para a fé cristã. As escrituras a gente entende como retrato da tradição mais antiga e por isso deve ter a preeminência sobre as demais fontes. E mesmo aqueles que afirmam que a tradição é mais importante do que as escrituras, como os irmãos católicos e ortodoxos, para eles chegarem a propor um dogma sem embasamento nas escrituras, não é uma coisa trivial, simples, que acontece toda hora. E realmente eles entendem que as escrituras têm realmente um peso muito importante também. Devemos estar abertos para o fato de que uma nova elucidação do sentido da escritura pode exigir uma mudança, uma revisão de parte da tradição. Os reformados, quando eles fizeram a reforma protestante, eles propuseram também um outro lema, que é esse aí, ó. Ecclesia reformata semper reformanda. Igreja reformada sempre se reformando. Né? Assim, a igreja, ela reformou e não parou a reforma aí. Ela tem que estar aberta para uma nova reforma sempre que ela acontecer. E existe um exemplo muito interessante dessa reforma constante que tem acontecido agora, nesses dias nós estamos vendo, nesses anos nós estamos vendo, desde a década de 70, no século XX, 1970 e pouco, tem começado a acontecer uma pequena revolução teológica que ainda não chegou aos nossos púlpitos, a maior parte dos pastores ainda não sabem disso, mas o que está acontecendo? É a chamada nova perspectiva de Paulo. Essa, na verdade, é uma mudança de interpretação de algumas das palavras de Paulo narradas no Novo Testamento. E o que deu ensejo a isso? Foi exatamente a descoberta dos manuscritos do Mar Morto no século XX. Esses manuscritos foram encontrados numa caverna lá próximo ao Mar Morto. Eles eram muito antigos mesmo. Tem manuscritos mais antigos que Jesus, da época de Jesus, e tem muitos manuscritos da época de Jesus ali, do mesmo século. E esses manuscritos acabam nos trazendo um retrato muito interessante de como era a crença judaica nos tempos de Jesus Cristo e dos apóstolos, nos tempos em que Paulo escreveu. Porque nós não temos esse retrato do judaísmo mais antigo. A religião judaica ela foi
reinventada depois que Jerusalém foi destruída no primeiro século. Então, o judaísmo, na época de Jesus Cristo, você tinha vários partidos, os saduceus, os fariseus, tinha os essênios, e tinham outras pessoas sectárias que criavam seitas no deserto, como essa seita que escreveu e que guardou esses manuscritos do Mar Morto. E os estudiosos, lendo esses manuscritos, percebem que os judeus eles não imaginavam que a salvação ela era feita por meio dos méritos próprios. Eles não acreditavam numa salvação por meio dos seus próprios méritos. Eles acreditavam numa salvação étnica. Você era salvo por ser judeu. Então, quando Paulo fala que o homem não é salvo pelas obras, mas sim pela graça e por meio da fé, muito provavelmente ele não estava se referindo a boas obras, a ser bonzinho, a tentar fazer coisas para alcançar o favor de Deus. Não, ele estava se referindo àquelas obras que caracterizavam as pessoas como judias, que era a circuncisão, que eram as leis alimentares, que eram a observância das festas sagradas, e por aí vai. E isso é interessante por quê? Porque isso significa que Lutero, na sua interpretação das cartas de Paulo, cometeu erros. Porque ele interpretou essas passagens das Escrituras, essas passagens de Paulo, como Paulo dizendo assim, olha, o homem, tá vendo? O homem não é salvo pelas boas obras. Ele é salvo pela fé. Lutero estava lutando contra a venda de indulgências pela Igreja Católica, que era algo muito comum na época dele, e ele usou esses versos para lutar contra isso. Mas hoje as pessoas estão vendo que provavelmente esse uso foi indevido, porque Paulo não estava lutando contra a salvação pelas boas obras. Não era esse o inimigo de Paulo, e Lutero entendeu que era. Então vejam que interessante, esse aparente erro na interpretação de Lutero pode nos levar a ter que mudar a nossa interpretação. Qual o problema? Não tem problema nenhum, nós não somos reformados sempre nos reformando. Só que, curiosamente, adivinha qual é o ramo do cristianismo atual que tem sido mais ferrenho opositor à nova perspectiva de Paulo? Ora, exatamente os reformados, aqueles que se consideram os mais diretos herdeiros espirituais de Lutero, Calvino, esse pessoal. Eles não aceitam a possibilidade de que Lutero tenha errado. Interessante isso, porque eles lutaram contra possíveis erros do catolicismo na sua época. E os católicos da época não aceitavam que eles estivessem errados. Né? Olha só que coisa, né? A tradição, ela erra, e ela pode errar não apenas no ramo católico, mas ela também pode errar no ramo protestante. Bom, gente, isso aqui traz a gente ao final da nossa aula, e espero que vocês tenham sido abençoados. No domingo que vem nós vamos ter a nossa aula 4, que vai ser ministrada pelo professor João Carlos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.